Olá, colegas, sejam bem-vindos ao nosso programa Estar Médico. É o local onde a medicina se encontra, sempre trazendo personalidades importantes, colegas importantes, para trazer as suas informações, a sua vivência, as suas opiniões, não só para os médicos, mas para qualquer pessoa que se preocupe com saúde. E hoje nós estamos com o Dr. José Pedrini, um indivíduo histórico do Grupo Hospitalar Conceição, médico mastologista, e que será um dos homenageados na Câmara de Vereadores de Porto Alegre no dia 9 de setembro, num evento que vai comemorar os 50 anos da residência em ginecologia e obstetrícia do Hospital Conceição. Então, seja bem-vindo, doutor Pedrini, quero ouvir a sua experiência, quero ver qual foi a sua relação com o grupo, mas de maneira inicial, a sua formação, como é que o senhor optou por fazer no início ginecologia e obstetrícia e hoje mastologia? Obrigado pelo espaço, Marcelo. Espero ser útil e conseguir colocar um pouco da minha vivência, minha experiência, né? Não só pela escolha da especialidade, mas também a escolha de ser médico. Eu acho que eu nasci para ser médico e minha mãe sempre dizia que desde que eu me conheço por gente, gostaria de ter sido médico. Nunca me imaginei fazendo outra coisa que não fosse medicina. E acho também que para ser médico tem que ter alguma coisa, a tendência de ser médico. A medicina é uma arte e, como tal, você não precisa só ter a arte do atendimento direto com o paciente. Ela te permite ser um administrador, te permite ser alguém que faça imagem, que faça psiquiatria, ou, no meu caso, que também faça cirurgias, né? E hoje eu me dedico muito à cirurgia e também à pesquisa clínica, que é uma coisa que a medicina oportuniza. Então, eu desde pequeno queria ser médico, lutei muito para isso, né? E fiz medicina na Faculdade de Medicina de Pelotas, a UFPEL, né, Universidade Federal de Pelotas, e quando voltei a Porto Alegre, eu entrei na residência médica do Hospital Nossa Senhora da Conceição e tive a oportunidade de ser da dessa primeira turma. E a minha relação com o Conceição, ela é assim, eu posso dizer que eu nasci como médico dentro do Hospital Conceição. E também lá nasceu o meu filho, o Marcelo, que é o teu homônimo, né? E também o meu pai terminou falecendo lá, além de vários familiares que se internaram e que tiveram alguma relação com o Hospital Conceição. Então, essa é a minha história contada rapidamente. E eu devo, então, sou muito grato ao Hospital Conceição por essas coisas todas. Eu tenho uma relação de vida como médico, formação, e assim tive a oportunidade, Marcelo, de também formar vários profissionais dentro da área da ginecologia e obstetrícia. Fui preceptor e chefe por muito tempo e fundamos também em 2002 o serviço de mastologia, que nada mais é do que um braço da ginecologia obstetrícia, porque não se pode dividir a mulher em mama e não mama, né? Então a mastologia faz parte e quem vê pela primeira vez a mulher e quem deve fazer um exame, talvez um diagnóstico inicial, é o ginecologista, que é aquele médico da mulher. Esse é o resumo que eu tenho da minha vida aí e também agora muito dedicado à pesquisa clínica de novas drogas. E nós somos dentro do Conceição um dos top 5, quer dizer, estamos entre os 5 maiores recrutadores de pacientes para tratamento com novas drogas no mundo. Então, isso nos dá muito orgulho, né? E conseguir, dentro de um serviço público, desenvolver tecnologias que alguns países já o têm há muito tempo. Nesse aspecto, vale uma pergunta. O senhor certamente viveu durante muito tempo, o Grupo Hospitalar Conceição ele é um hospital federal, um hospital público, e o senhor viveu durante muito tempo acompanhando a evolução do Sistema Único de Saúde.
E essa é a minha pergunta: como é que o senhor enxerga a evolução do sistema público num período pré-SUS, que certamente aconteceu lá antes da Constituição de 88, de 1990, quando surgiu o Sistema Único de Saúde, e hoje, como é que o senhor tem visto a evolução da assistência, especialmente dentro do Grupo Hospitalar Conceição, mas num sentido mais amplo para a nossa população feita pelos médicos? O seguinte, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, ele foi fundado por um futurista, né? Então lá foram feitos na década de 70 convênio com a Universidade de Cleveland. Imagina assim, um hospital que atendia a SUS e também que tinha a parte particular, convênio, tinha um convênio com a Universidade de Cleveland, no sentido de médicos poderem fazer estágios nos Estados Unidos e também gente dos Estados Unidos poderia vir para cá fazer um estágio, enfim, fazer cirurgias, aprender cirurgia, porque o volume era sempre foi muito grande. Então, o Hospital Nossa Senhora da Conceição era chamado de Terra, Mar e Ar. Por quê? É uma sigla que o fundador tinha, o seu Jair Boeira de Almeida. Então, ele tinha 2 aeronaves estacionadas no Salgado Filho, tinha barco para atravessar o Guaíba, buscar gente ali pelo rio Taquari ou qualquer que fosse a localidade, e tinha também as ambulâncias, é claro, que buscavam gente. E tinha até um heliponto naquele tempo, um helicóptero que descia em cima do prédio do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que à época era chamada Casa de Saúde, depois trocaram o nome para hospital, que nós temos mania de tratar doentes, né, e não tratar saúde. Ele já tinha essa visão, quer dizer, uma visão futurista. Então eu me criei dentro, eu estou lá no hospital desde o seu Jair Boeira de Almeida, passando por todas as gestões, desde o comandante do interventor, né, que era um marechal de fragata, e passando por todos os outros. O Conceição passou por todas as fases políticas e sofreu todas as transformações políticas. Os cargos sempre foram determinados ou nominados pelo Ministério da Saúde, desde o Almirante Barroso, então, que foi o interventor, até os dias atuais. O que se viu de mudança no SUS? O SUS é maravilhoso, mas para quem consegue entrar, para quem consegue ter o atendimento, a internação, enfim, para quem estiver ali, o SUS é muito bom. Difícil entrar. A máquina pública é muito pesada, a gestão é muito pesada, a operação não corresponde à gestão. Explico melhor. Quanto mais pessoas que se colocarem para um determinado atendimento, menos efetivo às vezes ele se torna. Não adianta eu botar 2 médicos para fazer a mesma tarefa. Não vai saber de quem é essa tarefa. O SUS criou mecanismos, gerenciamento de internação, GERCOM, navegação, núcleo interno de regulação. Tudo para saber onde é que o paciente vai e não onde é que ele é atendido. Navegação é o seguinte, você tem que determinar que o atendimento vai ser em determinado local. Só que esse local tem que receber. Navegação vem da parte aérea. Você faz o slot. Você parte de um aeroporto, tem uma velocidade de cruzeiro e alguém para receber o voo, ele não vai ficar no ar. No SUS foi criada essa navegação, só que a maioria dos hospitais e dos ambulatórios não querem receber. Problema de financiamento, uma série de problemas. A efetividade. Tem ocorrido agora, e está na moda, a famosa terceirização. Então, existe as pessoas contratadas, aquelas que fizeram um concurso e têm garantia de emprego, e os terceirizados. Isso cria um clima de saber de quem é a responsabilidade de atender. Infelizmente, eu acho que essas gestões estão se perdendo com o tempo. Quem perde com isso é o paciente.
Essa é uma preocupação que eu tenho, fico muito feliz que o senhor tenha chamado a atenção. Tem alguns hospitais em Porto Alegre, eu vou citar o Hospital de Clínicas e o Grupo Hospitalar Conceição, que sempre foram, na verdade, ícones, porque os médicos ali sempre tiveram carreiras e, portanto, ele entrava para o grupo e seguia ali durante bastante tempo. Eu tenho ido a vários eventos, por exemplo, da AMEC, e a gente tem sempre médicos históricos que, às vezes, já aposentados, permanecem indo nos eventos, porque eles passam a fazer parte do grupo no sentido maior. O grupo faz parte da vida deles. E a terceirização que tem começado a surgir retira esse vínculo forte que os profissionais têm com a instituição. E nós temos visto alguns movimentos, não sei como é que eles andam nesse exato momento, mas de criar uma terceirização para o Grupo Hospitalar Conceição. Então começou ali com os anestesistas, teve uma perspectiva de outros profissionais, que ao que me conste, a direção acabou desistindo no meio do caminho. Mas como é que o senhor vê o futuro? Quer dizer, a gente vai continuar tendo o Conceição, o Fêmea, o Cristo, como hospitais onde os médicos fazem ali a sua vida, ou o senhor acha que vai se transformar numa coisa leve e etérea, sem essa força que tem do tempo e da dedicação por processos de terceirização e muitas vezes de entrada de empresas que são certamente muito voláteis? A situação é complexa, né? Você vê que nós estamos formando 3.000 médicos por ano, todos os anos. Daqui a 5 anos, eu acho, vão ser 6.000 por ano, todos os anos, isso se não abrir mais faculdades de medicina, que é um bom negócio para quem tem a faculdade. Você imagina assim, durante 72 meses, que é o tempo de formação na medicina, recebendo 10, 15 mil por mês de cada estudante. Então, virou um negócio sem aquela obrigatoriedade de ensinar um médico. Ensina medicina, ensina a ler, escrever, ensina o nome de doenças e o nome de medicamentos. E joga isso na praça, né? O que eu vejo, infelizmente, é isso que acontece, um despreparo por parte dos formados em medicina. E essas pessoas que se formaram gastando mais de R$ 1 milhão, com a ajuda de toda a família, saem da faculdade e já querem trabalhar. E já começam a ter que pagar. Dificilmente ele vai se submeter a uma residência de 2, 3, 5 anos, né? Recebendo uma bolsa de estudos. Eu vejo assim, infelizmente, que a medicina caminha para um lado, e você falou muito bem, essa terceirização. Bom, nós já temos assim, os exames podem ser feitos, os exames de imagem pode ser feito em qualquer lugar do mundo, você tem imagem, digitaliza e pronto. Patologia é assim, as radiografias, tomografia, PET scan, já são assim. A inteligência artificial está chegando forte, só que nós não conseguimos ainda adaptar a inteligência artificial a uma efetividade grande. Vou citar o exemplo da mamografia. A inteligência artificial é capaz de interpretar a imagem em 85% das vezes, olha, está tudo bem. Em 15% dos exames vai ser necessário uma revisão humana. Quer dizer, o radiologista vai ter que estar ali olhando. Tudo bem, mas estamos discutindo isso agora aqui num evento. Mas assim, desde que tenha um aparelho bom, uma pessoa que saiba fazer o exame bem feito, que colocar na digitalização e que passar por uma inteligência artificial efetiva. Inteligência artificial não é assim, não ouvir o paciente, ou fazer uma receita de bolo. Vou somar, ele tem uma dor aqui, um negócio ali, lá, vou pedir esse exame. Não é assim, medicina não é assim. Medicina é olhar, falar com a pessoa. Então a inteligência artificial chegou forte, os exames de patologia hoje, você faz um scan, leva para uma inteligência artificial, ele escaneia ali as células e põe os hotspots, locais onde é possível que tenha alguma lesão. Isso serve para radiologia e principalmente essas duas áreas, né? Qualquer área da imagem. Então, eu não sei para onde vamos, mas essa formação absurda, esse número enorme
de pessoal e dá para dizer que é mal preparado na maioria das faculdades que eu conheço. Eu tenho uma preocupação, Pedrini, que é a gente olhar para o futuro, né? Porque quando a gente aumenta demasiado o número de cursos de medicina, a gente certamente vai aumentar a base do processo, que são os médicos sem especialização. E nós não vemos os mesmos movimentos para criar residências médicas, ou seja, a gente cria um conjunto maior de médicos sem especialidades. E esses médicos sem especialidades vão acabar disputando locais no mercado de trabalho com uma oferta maior, portanto, o valor hora tende a cair. E o custo da formação médica e da manutenção do conhecimento tende a ser muito alto. O que significa que a minha preocupação é jogado ao longo do tempo. Nós vamos ter um médico que talvez tenha mais interesse em dirigir um Uber do que executar a medicina. E muitos saem da faculdade devendo, como o senhor disse, fortunas essencialmente. Então a gente aumenta o número de formandos, aumenta o débito e simplesmente não os coloca de maneira adequada no mercado de trabalho. Qual é o nosso futuro? Já que as residências não recebem a maioria desses colegas. E pior do que isso, eu vou lhe fazer uma pergunta acessória diante disso. Nós temos vendo o governo federal fazer um movimento para tomar conta da Comissão Nacional de Residência Médica, politizando-a, de forma a talvez fazer um processo seletivo que não inclua o melhor profissional, o melhor aluno, o indivíduo que faça um processo seletivo melhor, mas talvez utilizando um processo de cotas, talvez utilizando um processo de acesso político e talvez a formação se vinculando muito mais a questões políticas do que a questões técnicas. Sei que eu estou lhe colocando um quadro meio preocupante, mas eu acho que nunca a medicina correu tanto risco quanto hoje. Com a sua vasta experiência, tenho certeza que o senhor pode me acalmar ou eventualmente concordar comigo e eu preciso muito ouvir a sua opinião. Marcelo, são novos tempos, né? Por exemplo, eu sou do tempo em que nós examinávamos cada paciente na beira do leito, fazendo o exame, começando pelo cabelo, literalmente pelo cabelo da cabeça, examinando as veias raninas embaixo da língua, os olhos, ouvidos, e examinando todo o indivíduo, e não raro fazendo até um toque retal. Hoje, se fizer um toque retal, perigam te acusar de dano moral, de assédio sexual, qualquer coisa desse tipo. A pessoa mal formada em medicina, ela vai ter muito medo de uma coisa, chama-se Conselho Regional ou Federal de Medicina, porque os processos estão aí, não só o Conselho Regional. Vê bem, o médico na sua atuação, ele pode responder por processo administrativo, processo civil, por alguma perda, processo crime ou da ética médica. Então, ele tem 4 situações que estão vigiando a sua conduta. Eu fui conselheiro durante 5 anos e não raro recebiam queixas de pessoas recém-formadas que não conseguiam dar o diagnóstico. Hoje, o que o aluno está aprendendo? Uma medicina defensivista. Isso é, o indivíduo vai lá e diz, eu estou com dor no abdômen. Então ele pede uma tomografia ou uma ecografia, um raio-x de tórax, todos os exames de laboratório. Depois, quando esse paciente volta, aí ele vai olhar os exames e escrever o resultado do exame. Não sei se deu para entender, mas assim, vai mecanizar um atendimento. Por quê? Porque ele não quer errar, ele quer que outros escrevam alguma coisa. Então, na medida em que o radiologista, o ecografista ou o laboratório diz que tem alguma coisa, ele escreve que tem alguma coisa, mas ele não apõe ali no atendimento a sua impressão. Então, eu vejo esses novos tempos, o excesso de exames. Isso aí está acabando com os planos de saúde e está acabando com a assistência médica de um modo geral, porque tem essas pedaladas assim. Na minha área, mastologia, chega com uma queixa mamária, primeira coisa, mamografia. Vem a mamografia e diz assim, mesmo que tenha nódulo, necessário uma ecografia. A ecografia vem e põe em dúvida. E aí vai nova repetição de exame. Poucas vezes a paciente é tocada.
Se ela for tocada, examinar que tem um nódulo e ele tiver uma referência, que é o que nós estamos fazendo na Carta de Porto Alegre, que fizemos em abril, estamos levando as considerações, as resoluções da Carta de Gramado e entregando para a ministra agora em setembro, que vai ter o Outubro Rosa, então nós queremos entregar. Eu acredito assim, Marcelo, que nós temos um potencial humano grande que pode resolver os problemas da saúde sem dúvida nenhuma. O governo entende que tem que botar mais médico e mais médico. Está provado que não adianta. Nós já tivemos no Grupo Hospitalar Conceição 6.000 e poucos funcionários. Depois de uma gestão lá há anos atrás, passou para 9.000. E a operação, quer dizer, o número de atendimentos e o número de cirurgias, tudo, não dobrou. Aumentou muito pouco no número que nos colocaram. Então agora vamos contratar mais gente, vamos terceirizar algumas coisas. Aí você terceirizando, por exemplo, está misturando aí, mas terceirizando, o funcionário público não vai mais trabalhar. Botaram outros para fazer, então que façam, né? E normalmente o terceirizado ganha um pouco mais do que ganha o CLT, que tem garantia de emprego, tem 13º, tudo. O que vai terceirizado lá, ele quer ganhar um pouco mais. Ele não tem garantia nenhuma, né? Ele passa um CNPJ. Então eu vejo assim com muita tristeza o aumento exagerado do número de médicos, o aumento por cotas. Eu acho que não se pode ter cotas para atender pessoas. Eu acho que tem que pegar as pessoas mais brilhantes e cuidar da saúde. Nós somos responsáveis pelos médicos que nós formamos. Não pode colocar a saúde da população, por exemplo, vem um médico, vem um cubano, seja lá o que for, não quero falar de Cuba, mas chega aqui, ele está sozinho, ele não tem para quem perguntar ou passar alguma coisa, ele vem perdido, né? Então ele vira um médico, muitas vezes o médico de família atende muito bem na casa das pessoas, mas se tiver um problema médico sério, ele fica atrapalhado. Pois é, temos uma preocupação grande pelo futuro. E quero dizer que médicos como o senhor, que está envolvido no Grupo Hospitalar Conceição, especificamente dentro do Hospital Conceição, numa área que é uma área fundamental para nossas mulheres, que é a mastologia, certamente são muito importantes e são uma referência. Por isso eu tenho muito orgulho em lhe receber. Quero lhe agradecer muito, porque a sua participação foi absolutamente brilhante, como deveria ser efetivamente, porque assim o senhor o é. E quero dizer que as portas do nosso programa sempre vão estar abertas, porque eventualmente o senhor vai fazer mais que a Carta de Porto Alegre, vai fazer outros eventos e a gente vai ficar muito feliz em poder aqui lhe divulgar. Muito obrigado pela sua participação e, como lhe disse, portas sempre abertas. Marcelo, muito obrigado aos teus ouvintes, né? Eu acho que nós precisamos de pessoas que fazem esse tipo de atividade de espalhar o conhecimento, espalhar as opiniões, né? E mostrar o que está acontecendo. Ninguém tem a verdadeira solução para tudo, mas a gente precisa resgatar aquela história da medicina, não fazer que o médico é o responsável pelo desastre, não é o médico. Todo médico quer acertar, quer fazer o melhor pelo seu paciente, ninguém gosta de ter uma ideia de má medicina. Então, parabéns pela qualidade do teu programa. Sempre que você precisar, estou à disposição. Nós temos feito algumas leis, como a lei da prótese de silicone, desde 1999, e cumprimos. Nenhuma mulher fica sem mama. Tirou a mama, é um direito constitucional de reposição. Infelizmente, ainda tem cidades, e quando nós falamos em cidades, eu estou falando do Brasil, que é refratário. Eu sempre arrumo uma desculpa para não. Por exemplo, isso é só uma parte da medicina, né? Fizemos a lei dos 60 dias, saiu lá do nosso serviço, mas uma lei não é feita por uma pessoa, é feita por um grupo, vai indo, ainda aquilo vai passando. 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento. E nós temos a obrigação de fazer que essas leis sejam cumpridas. Muito obrigado. Dr. Pedrini, muito obrigado. E aos colegas médicos e aos não médicos que estão nos assistindo aqui no Estar Médico, fiquem sabendo, toda terça-feira um novo programa onde a gente vai conversar sobre saúde e sobre
o exercício profissional de nós médicos que reflete diretamente para a população. Muito obrigado e até o próximo programa.